tchutchucos da Fabi, que bom que vocês estão aqui comigo outra vez. Hoje eu vou falar de um assunto que eu fiquei meio assim, falo, não falo, falo, não falo, ok, falo. Algumas meninas me escreveram muito carinhosamente perguntando dicas de maquiagem. Olha só a Fabi fazendo tutorial. Pensei, não, porque não é o objetivo desse vlog aqui. Nesse espaço aqui, eu quero conversar com vocês sobre vida cristã, sobre cristianismo prático. Então, eu não via motivo para poder fazer outra coisa que não fosse isso, né? Então, meninas, se vocês pediram para eu dar dica de maquiagem, não, mas hoje eu vou falar sim de maquiagem. Hoje eu vou responder uma mensagem que eu recebi do apóstolo Ivair. O apóstolo Ivair me escreveu e eu fiquei intrigada porque eu não tenho muita observação em relação à maquiagem, são poucas, por incrível que pareça, apesar do povo ser meio, né? Mas algumas são agressivas, assim, e outras são, digamos, curiosas. O apóstolo Ivair escreveu, estou lhe respondendo, apóstolo, como eu prometi por mensagem, falei que ia gravar um vídeo para você. Ele escreveu assim: Irmã Fabiana, vi alguns dos seus vídeos e achei que a mensagem era proveitosa. Obrigada. Mas me incomodou notar que a irmã usa maquiagem. Já considerou o seguinte verso? Aí ele colocou um texto de 2 Reis 9:30 que diz assim: Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Imagino que, como cristã, ele continua a mensagem. A irmã já deva ter lido esse verso. E também sabe que usar maquiagem é atentar contra o templo do Espírito Santo, com produtos que fazem mal e agridem o templo de Deus. Sem mais, espero que considere. Paz do Senhor, apóstolo Ivaí. Eu não costumo responder esse tipo de mensagem, mas eu fiquei na dúvida se era sincero, se era uma agressão, se não era. Então eu resolvi responder. E apóstolo Ivaí, a minha preocupação é muito grande com o Senhor. Porque se toda a sua teologia a respeito de maquiagem se resume a esse verso, temos um problema sério aqui. Veja, a sua teologia me diz o seguinte: Jezabel era uma mulher má. Jezabel usava maquiagem. Logo, usar maquiagem é uma coisa má. Bom, se é esse o teu princípio a respeito da maquiagem, a gente tem um problema. Só para ficar nos mesmos textos, vamos ficar em 1 Reis 19:4, em que a gente tem ali o profeta Elias, que depois de ter feito feitos incríveis, ele pede para morrer, ele quer se matar. Bom, Elias é uma pessoa boa, logo se matar é uma coisa boa? Mas a gente também pode ir para outros personagens bíblicos e se a gente aplicar essa sua teologia, a gente tem um problema. A gente pensa então que mentir é uma coisa boa, porque Abraão, que era uma pessoa boa, mentiu. É só você dar um pulo em Gênesis 20, verso 2, que você vai ter Abraão mentindo para Abimeleque, dizendo que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã. Bom, se Abraão, que era uma pessoa boa, mentiu, logo mentir é uma coisa boa. Ainda nessa linha de raciocínio, porque você pode dizer, foi uma meia-verdade, já que Abraão era meio-irmão de Sara. Então, vamos considerar Davi. Em 1 Samuel 18:7, a gente tem umas cantigas de roda em que as mulheres cantavam e diziam que Saul tinha matado milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, louvando o rei, que era um homem segundo o coração de Deus, por ter matado. Logo, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus e era bom, matar é uma coisa boa, certo? Não, apóstolo Ivair, errado. Porque o fato de uma pessoa, boa ou má, fazer determinada coisa não significa que esse gesto em si é bom ou mal por causa da pessoa que o fez. E a gente tem um problema sério que em muitos lugares no cristianismo as pessoas associam o enfeite, o se enfeitar, o se arrumar a uma coisa ruim, a uma coisa pagã, talvez, o que é uma ignorância. Se enfeitar na Bíblia não é sempre associado com coisas ruins. Se você duvida de mim, dá uma lida em Ezequiel 16 e você tem ali do verso 8 ao verso 14 a descrição da noiva. A noiva de Deus toda adornada com ouro, com enfeites, ficando bonita. Ou mesmo no Apocalipse, quando a gente tem a descrição da noiva, fala que ela está ataviada, fala dos tecidos finos em que ela se veste, dos braceletes, de como ela está ataviada. Veja, o enfeite na Bíblia não é necessariamente associado a uma coisa ruim. Pelo contrário, dá a entender uma pessoa de amor próprio, que reconhece quem ela é perante o Deus do universo.
e se arruma, e se atavia, e se apronta, porque ela não é a bactéria do cocô do cavalo do bandido. Ela é alguém especial, ela é a noiva de Cristo. E se o enfeite fosse considerado uma coisa ruim pela Bíblia, a gente não tinha descrições tão lindas e detalhadas sobre a noiva se ataviando. E a noiva quem mais é do que eu e você? Sabe, apóstolo Ivaí, não dá pra gente criar doutrina e fundamentalismo em cima do que não está claro na Bíblia. Porque eu imagino que o senhor, por exemplo, faz a barba. Já que é pra ficar o natural, por que você não deixa a barba crescer? Pela foto que eu vi no seu perfil, o senhor tem um rostinho bonitinho. Inclusive, na sua foto, você está de terno e gravata. Me diz, pra que serve a gravata se não é pra enfeitar? Ela não tem utilidade nenhuma. Seu pescoço não vai cair da cabeça porque a gravata está segurando. Ela é um mero objeto decorativo, um adorno. E isso não é vaidade? Eu imagino que você toma banho todos os dias, usa desodorante, sabonete, shampoo. Bom, eu não sei que tipo de maquiagem você tem convivido que faz mal para a pele, mas pelo menos a que eu uso faz bem. E se a gente for falar de produtos químicos, então eu imagino que a gente vai ter um sério problema com esses, né, produtos de higiene que a gente tem usado. Às vezes eu tenho a impressão de que essa coisa da mulher se enfeitar gera uma versão muito grande que vem lá da Idade Média. Naqueles tempos, as mulheres muito bonitas atraíam bispos, padres, homens que eram dedicados ao celibato. E ao cair em tentação pela beleza dessas mulheres, eles depois as condenavam em praça pública e diziam que elas eram bruxas, que a beleza delas enfeitiçava e fazia com que caíssem em pecado. E elas eram queimadas em praça pública. E as mulheres de bem não queriam ficar muito bonitas ou muito arrumadas para não serem consideradas mulheres de pecado. Então, uma mulher direita, naqueles idos, ela era muito simples, até feia, porque era uma maneira de não atrair tentação. Veja, aquelas mulheres não tinham culpa de serem bonitas e bem arrumadas. Eram os padres e bispos que caíam em tentação e faziam sexo quando não deviam fazer naquele caso, que eram os culpados e não elas. E parece que a gente carrega isso desde sempre. Quando uma mulher quer se arrumar, quer ficar bonita para o seu marido ou para ir na igreja, a gente a vê como alguma coisa ruim, como uma pessoa ruim. E a gente considera todo ato de se enfeitar como uma vaidade, uma soberba, como algo que vai ser queimado espontaneamente. Todo mundo é vaidoso num grau maior ou menor. A gente quer se arrumar, quer se fazer bonito. E estar bem apresentável é uma maneira de evangelizar. Porque ninguém gosta de ficar perto de gente feio. Ou você fica perto das pessoas, não, eu vou ficar perto, você quer muito feio, eu vou fazer um trabalho missionário aqui agora. Não. Se você se arruma, se você se apresenta bem, as pessoas vão querer ficar perto de você. E se você é agradável também, você vai poder testemunhar do Deus que você serve. Não adianta nada, às vezes muitas mulheres condenam, porque você usa maquiagem. Elas não usam maquiagem, mas têm sapatos que parecem verdadeiras joias. Colecionam centenas e centenas de perfumes caros. Pintam o cabelo, mas não podem pintar a cara. Usam broches e roupas caras, bolsas importadas, mas condenam quem passa um pó, um blush, um rímel. Lá em Romanos, Paulo insta com as pessoas daquele tempo que estavam brigando por causa de jejum. E ele falou uma coisa que ficou por muito tempo na minha cabeça. Olha, você que acha que é certo fazer, vai e faça. Você que acha que não é certo fazer, não faça. Você não precisa condenar outra pessoa porque ela faz uma coisa e entende essa coisa diferente do que você entende. Se não está claramente determinado na Bíblia quem você é para dizer que isso é pecado ou não é, que isso é doutrina ou não é. Veja, eu também não sou a favor de pessoas que usam maquiagem como quase uma segunda pele, que não sai de casa sem se pintar. Isso não tem a ver com modéstia cristã. Mas modéstia cristã vai muito além de não usar maquiagem. Porque a vaidade, ela está escondida em coisas que são muito mais profundas e difíceis de detectar. A vaidade pode estar associada com aquele espírito de orgulho e santidade, aquelas pessoas que se acham mais santas que as outras porque não fazem determinadas coisas e acham que as suas obras as colocará no céu, num lugarzinho especial, porque ela não fez o que o outro fez. Além de hipocrisia, isso é um tremendo risco para a sua salvação. Porque enquanto a cara pintada, a unha pintada pode ser vista, o coração envaidecido, cheio de orgulho, é escondido sobre uma capa de santidade. Sabe, se te escandaliza me ver de maquiagem, eu posso tirar com água e sabão ou com um lenço umedecido como esse. É fácil. Eu posso tirar a minha maquiagem para não te ofender. Eu posso limpar a minha cara com esse lenço e te fazer me sentir mais santa, talvez. Mas enquanto eu posso tirar a minha maquiagem assim, o que fazer com um coração orgulhoso que se acha mais santo pelas obras que realiza ou deixa de realizar? A minha maquiagem eu tiro com lenço umedecido,
mas e um coração orgulhoso? Como que a gente resolve?